A paz do Senhor Jesus, meu irmão, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui gravando a aula Doutrina Bíblica, ou seja, regravando, porque eu, na aula passada que nós damos essa aula, eu gravei, porém a gravação não saiu boa. Por isso eu não tive como disponibilizar lá no grupo do CP, né, do grupo do curso. Então, agora eu estou regravando a mesma aula para deixar um resumo, principalmente para aqueles que não puderam estar na aula. Vai ser disponibilizado este resumo da aula Doutrina Bíblica, e você aí que não pôde participar por qualquer motivo, aí você tem a possibilidade de rever este resumo, estudar e aí acompanhar o curso. Tá bom então? Então que Deus te abençoe grande e fortemente, que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar inspiração, abra a nossa mente para o entendimento e que Deus venha assim inspirar o nosso pastor Marinaldo e que possa abrir o entendimento e inspirar cada aluno, cada irmão aí que nos acompanha, em nome de Jesus. Como eu falo, né, todos os irmãos aqui são professores, graças a Deus, né? Muita gente experiente, muita gente pastores com muita experiência, tem até teólogo aqui na sala de aula, mas é uma matéria que a gente vai ver que não se esgota. O ser humano tem sempre que buscar o ensinamento da palavra de Deus e todos os dias, irmãos, é um aprendizado. Então vamos lá para esse resumo. O resumo é doutrina bíblica. Então, irmãos, se eu fosse definir, como foi na aula passada, se eu fosse definir doutrina bíblica, eu defini dessa maneira, né? Doutrina bíblica é o que fundamenta a nossa fé, determina a nossa prática e tem o objetivo de nos aperfeiçoar em Deus. Então, basicamente, esse é o conceito de doutrina bíblica. Os teólogos, eles pegaram a Bíblia Sagrada, dividiram essa Bíblia em assuntos e chamaram essa doutrina bíblica de teologia sistemática. E dentro da teologia sistemática, eles deram nomes para cada matéria e dentro de cada matéria um assunto. Então, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que fundamenta a nossa fé, determina a nossa prática e tem o objetivo de nos aperfeiçoar em Deus, essa doutrina ela foi dividida pelos teólogos e eles chamaram isso de teologia sistemática. Então, eu não vou entrar aqui nesta matéria no estudo das doutrinas bíblicas. Olha que agora eu botei no plural, doutrinas bíblicas. Por quê? Porque é o chamado de teologia sistemática. Então, quando você denomina doutrina bíblica, você está com a Bíblia, a palavra de Deus, que foi dividida em 66 livros, como nós vimos na aula passada. 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, eles pegaram a Bíblia e dividiram a Bíblia, deram um nome para cada matéria e ali um assunto para cada matéria. E chamaram essa divisão de teologia sistemática. O básico, geralmente, é esse. Então, eu não vou aqui me aprofundar em cada matéria da teologia sistemática, como eles dividiram a Bíblia. Mas eu vou me ater em si, na Bíblia Sagrada, no assunto, na doutrina de Deus, na palavra, no ensino de Deus, né? E então nós vamos aqui aprender mais um pouquinho e estudar sobre isso. Então é nisso que eu vou me ater aqui, louvado seja o nome do Pai. Mas o importante é isso, é que você aqui aprenda, e esse é o nosso primeiro objetivo, a definir o que é doutrina bíblica.
é o que fundamenta a nossa fé, determina a nossa prática e tem o objetivo de nos aperfeiçoar em Deus. Graça e louvado é o nome do Pai, né? Então, se eu fosse aqui dar um conceito para a palavra teologia, ela já tem um conceito em si, porque teo significa igual a Deus, né? E logia é igual ao estudo de Deus. Então, a palavra teologia é o estudo de Deus. Eles pegaram a palavra e separaram. Ou seja, teo significa Deus. Logia, estudo de Deus. Então, a palavra teologia significa estudo de Deus. E sistemática é aquilo que nós falamos. Sistemática é a divisão da teologia em sistemas. Ou seja, os teólogos dividiu a doutrina bíblica, como eu já falei, em doutrinas bíblicas. Olha que eu falei no português, porque são as matérias, eles dividiram em matérias. E essa matéria explica várias áreas das doutrinas bíblicas, né? Então, para maior compreensão, né, eles fizeram isso aí, para fazer com que entendemos melhor o ensino da doutrina bíblica. Eles dividiram e ali deram nome e matéria, e cada matéria vem com o seu assunto. Tá bom, então? Então, é isso que nós queremos passar de imediato. E quais são essas matérias da teologia sistemática? Teologia sistemática. Quais são essas matérias? Eu já coloquei aqui para você, ó. Angiologia, antropologia bíblica, hematologia. Olha só aqui, ó. Nós vamos passar mais aqui. Aí você tem aqui, ó, você tem aqui, ó, soteriologia. Você tem a doutrina de Deus, você tem a matéria cristologia, pneumatologia, você tem a bibliologia, eclesiologia, escatologia. Então, basicamente, essas são as matérias que os teólogos dividiram e chamaram a doutrina bíblica de teologia sistemática. Então, dentro dessas matérias da teologia sistemática, por exemplo, aqui, ó, angiologia é a doutrina ou o estudo dos anjos. Então, quando você estudar essa matéria angiologia, saiba que você vai estudar tudo sobre os anjos. E a gente, estudando a Bíblia, a gente sabe, né, que tem anjo, arcanjo, querubins, serafins. Isso são os seres criados por Deus que têm o nome de anjo. Mas cada um também tem uma sua categoria, não é isso? Tem aquele anjo que é o anunciador, né? Anjo Gabriel, por exemplo, é o anjo da comunicação. O arcanjo Miguel, ele é arcanjo, né? Ele é o chefe dos anjos. E aí você tem os querubins e os serafins. São seres criados por Deus e além do homem, que também é um ser criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, como a gente já viu. Então, quando você pegar essa matéria angiologia, você vai estudar tudo sobre os anjos. Antropologia bíblica estuda quem é o homem, o que a Bíblia diz acerca do homem, a sua formação e suas características. Então, você está vendo aí, que tem dentro da teologia sistemática uma matéria e cada matéria ali tem um assunto. Você vai se especializar em cada assunto, em cada matéria que compõe a teologia sistemática. Mas tudo é doutrina bíblica. Olha só a outra matéria aqui, ó. Hematologia, doutrina do pecado. O que a Bíblia diz sobre o pecado. Você tem aqui a soteriologia, doutrina da salvação, o que a Bíblia diz acerca da salvação. Você tem a outra matéria, doutrina de Deus, conhecer tudo sobre Deus, né? Deus Pai. Cristologia,
doutrina do conhecimento de Jesus Cristo como Filho. Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Então você está vendo aí que tudo está dentro do assunto doutrina de Deus, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Então, a eclesiologia é a doutrina da igreja. Escatologia, tudo vai estudar tudo sobre as últimas coisas, vida, morte, volta de Cristo, os acontecimentos vindouros. Então isso é escatologia. Eu até digo que dentro da escatologia, que é a ciência dos acontecimentos vindouros, nós estamos naquela passagem das virgens, das 10 virgens, onde ela diz, aí vem o noivo. Então, a escatologia, ela estuda isso, as coisas vindouras. Então, você tem aqui essas matérias pela qual foi dividida a palavra de Deus, a doutrina de Deus, e os homens, os teólogos, chamaram de teologia sistemática. Então, basicamente, essas são as matérias que foi dividida a teologia sistemática, podendo ter outras matérias também. Ela não para por aqui, não. Você escuta muito falar sobre a doutrina do dízimo, a doutrina do batismo, a doutrina da ceia, e etc. O assunto, meu irmão, o assunto ele é vasto, ele não para por aqui. Então, neste momento, você está aprendendo aí o conceito de doutrina bíblica, É o que fundamenta a doutrina bíblica, é o que fundamenta a nossa fé, determina a nossa prática de vida, E tem o objetivo de nos aperfeiçoar em Deus. Aí, para melhorar o estudo, os homens dividiram em teologia sistemática. E o que o nome teologia quer dizer? Teo, Deus, gia, logia, estudo de Deus. Então, teologia significa estudo de Deus. E a sistemática, a palavra sistemática, é o que vai fazer a divisão ali em áreas, em matéria, e cada matéria tem o seu assunto, tá bom? Então, meu irmão, o assunto ele é vasto, ele não para por aqui. Então, neste curso aqui que nós estamos fazendo, o estudo das doutrinas bíblicas vai ser o estudo das doutrinas bíblicas vai ser tomado como base, o conteúdo da Bíblia Sagrada. Então, todas essas matérias que nós vimos, toda essa divisão que fizeram, e chamaram de teologia sistemática, neste curso, nós vamos nos basear no conteúdo da Bíblia Sagrada em si, porque tudo está dentro da Bíblia. Eu não quero aqui entrar nesse assunto de angiologia, pneumatologia, estudo de Deus, nada disso, porque isso aí leva muito tempo. Isso aí é tanto tempo que cada matéria dessa, no básico, tem de 15 a 20 aulas. Isso compõe um curso cada matéria dessa. Então, nós não queremos entrar, nós queremos pegar a palavra de Deus, a palavra de Deus que está aqui, a Bíblia Sagrada, está vendo ela aqui? Queremos pegar a Bíblia Sagrada e dentro da Bíblia Sagrada estudar todas essas matérias. É por isso que eu falei, doutrina de Deus, é a Bíblia Sagrada. E a teologia sistemática é o estudo também de Deus, da Bíblia Sagrada. Então tudo está aqui dentro. Eles dividiram em matérias para se aprofundar, se especializar. Tem pessoas que se especializam em cada área. Então, nós queremos nos ater aqui na Bíblia Sagrada. Passar uma visão geral, do estudo da Bíblia Sagrada. Mas nada, irmão, impede o aprofundamento, o conhecimento de cada matéria individual da teologia sistemática. Isso é bom. É bom nós estudarmos, é bom nós conhecer, e a teologia sistemática é a teologia que estuda verdadeiramente a palavra de Deus.
E se eu fosse deixar um versículo para a nossa meditação dentro da palavra de Deus, e nós deixamos isso aqui na aula, Deuteronômio 32:2, diz assim, meu irmão, escuta aí: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então, eu me baseio basicamente, né, no estudo, no ensino da palavra de Deus neste versículo aqui. Porque estudar a palavra de Deus, irmãos, é como se fosse um gotejar, e também um destilar. Para você destilar algo, é preciso muito tempo, é preciso muita dedicação. Para você encher um jarro de água, gotejando, demora, meu irmão. Então, o que Moisés está nos ensinando aqui em Deuteronômio é isso: goteje a minha doutrina. E eu quero frisar: doutrina, palavra de Deus. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, né? E como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Então, irmão, gotejar e destilar são palavras idênticas, são ou não são? Então, gotejar e destilar são palavras idênticas. Então, a doutrina ou a palavra de Deus, ela nunca é despejada, meu irmão, no seu conteúdo integral. Ela nunca é dada de uma vez só. Não tem como. Ela nunca, assim, é estudada de forma instantânea, rápida. Não, é um gotejar, é um destilar. Então, meu irmão, é isso que nós devemos fazer. Ali, ler a palavra de Deus, estudar, se aplicar, é muito maravilhoso. Precisamos entender que o ministério do ensino, veja bem, ele tem a função de sempre ir derramando, gota a gota, pouco a pouco, um pouco ali, mais um pouco aqui, até mesmo por questão de quê? Questão de tempo, assimilação. Às vezes eu estou dando aqui esse curso rápido, você não assimila bem. Às vezes você não tem tempo também. É por isso que eu estou aqui dando esse resumão, aqui gravando novamente para você. Por quê? Porque muita gente não teve tempo de entrar lá no curso no dia certo, não tiveram como. Claro, todos justificaram. Maravilha, por isso eu estou aqui regravando, me esforçando para que você tenha, assim, um entendimento, e isso vai ficar lá no grupo para que você possa, assim, dar uma olhada e estudar melhor. Então, irmão, é pouco a pouco, um pouco ali, um pouco aqui, até mesmo por questão de quê? Questão de tempo e assimilação. Ninguém assimila tudo, a palavra de Deus rapidamente. É muita coisa, A palavra de Deus, ela, ao mesmo tempo, muita gente diz que é fácil, mas muitas vezes é muito difícil. Requer muita dedicação, busca, consagração, pedir a Deus que o Espírito Santo de Deus venha nos dar sabedoria, entendimento, capacidade para assimilar. Isso leva tempo, meu irmão. Então, é um gotejar, é um destilar. Sempre, todos nós, sempre estamos expostos ao conteúdo bíblico, ao conteúdo da palavra de Deus. Então, eu não li, mas eu quero ler aqui para você na Bíblia, eu não escrevi aqui também, Isaías 28:13, diz assim, assim, pois, a palavra do Senhor, lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Entendeu? É quando você
impede o Espírito Santo de Deus, você fica preso. Não preso em quatro paredes, não, mas se saciando, preso na palavra de Deus, tendo ali o prazer de estudar, o Espírito Santo de Deus te revelando. Então, irmão, quando você tiver a oportunidade de estar pregando, ensinando, buscando a Deus, dando a palavra para o povo de Deus, a primeira coisa que eu faço, boto meu joelho no chão, oro a Deus, peço a palavra e vou estudar. E vou buscar o estudo da palavra de Deus, gota a gota, sempre destilando ali para dar o alimento para o povo de Deus. Então, sempre, irmão, no decorrer da nossa vida, todos nós vamos estar expostos ao conteúdo da Bíblia, aqui como Isaías 28 está dizendo, 28:13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Tá bom? Então eu sei que nessa sala de aula aqui, nesse curso, tem teólogo, tem doutor em divindade, tem pessoas que se especializaram em uma área, angiologia, se especializaram em várias áreas, né? Tem pastores aqui que têm muita experiência, uma vasta experiência, uma vida longa na presença de Deus, tem pastores fundadores de ministério aqui, tem pastores presidentes aqui de centro evangelístico, tem irmãos aqui que têm muito mais experiência do que eu, mas estão aqui nessa sala de aula. Por quê? Porque sempre vão aprender, e eu aqui que estou do outro lado, vou sempre também aprender com os irmãos. Na realidade, eu sou um facilitador do entendimento. Eu estou conduzindo aqui, trazendo a organização de um determinado assunto, então eu me acho um facilitador, um professor facilitador do entendimento. Mas os irmãos aí têm muita habilidade, são bem preparados, teólogos, pastores, com uma vasta experiência mais do que eu, e têm aqui, né, a hombridade de estar nessa sala de aula, né? Então, por que isso? Porque sempre todos nós estamos expostos ao conteúdo da Bíblia, como fala aqui o nosso profeta Isaías, louvado seja o nome do Pai, tá bom? Então, vamos seguir avante. Aqui, ó, outro tópico, a importância da doutrina, isso foi estudado, a importância da doutrina. Aí botamos aqui Atos 20:20, e apesar de ser Lucas que está escrevendo, mas aqui é Paulo que está falando, dizendo, ó, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então, qual a importância dessa doutrina para os apóstolos também? Ó, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então ele ensinava ao público e ensinava nas casas. É aquele negócio que nós tínhamos, né? Culto no lar, culto nas casas. E Jesus Cristo, uma certa feita, aproveitou uma certa oportunidade lá na casa de Pedro e fez um culto lá no lar. Então Jesus começou já ensinando culto no lar. E lá a esposa de Pedro estava enferma, né? E Jesus fez um culto, orou por ela, ela ficou curada e já estava ali servindo, trabalhando, alegre. Então, este é o modelo, publicamente, pregando, ensinando, de casa em casa. Então, esse é o sentimento do apóstolo Paulo. Que nada que útil seja, deixei de vos ensinar, anunciando publicamente e nas casas. Atos 20:27 ainda diz, ó, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Tá bom? Então é isso aí, irmão. Então o conselho de Deus é esse: se aplique a doutrina, pregue a palavra de Deus em tempo, fora de tempo. Mas é a doutrina, a palavra de Deus. Ensine a doutrina.
E eu vou deixar aqui 2 Timóteo 3,14, 17, para você fazer a leitura, tá bom? Diz assim, o ensino gera fé, convicção que leva à salvação, corrige a conduta, educa na justiça e aperfeiçoa o servo de Deus. Tudo isso, meu irmão, é gerado pelo ensino, não por uma única pregação que leva à convenção de uma pessoa. É bom você pregar, é bom você ver pessoas sendo convertidas ao Senhor Jesus, é muito bom. Então, mas isso aí, para ter base, mas por um processo de continuidade da palavra de Deus, você vai ali criar uma base. Então, não é uma única pregação que vai levar à convenção e a pessoa vai se tornar firme, vai ter uma base forte na palavra de Deus. Mas é o estudo, irmão, é o ensino, através de um processo de continuidade da palavra de Deus, que vai fazer com que as pessoas criem firmeza, criem base, para assim estar dentro da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Pai. Então, que você possa também colocar no seu coração essa importância da doutrina e da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é a oportunidade de você criar aí uma sala de discipulado, uma sala de ensinamento na sua igreja. É a oportunidade de você sair aqui deste curso e também criar o seu nas redes sociais. Você está aqui já manuseando com os equipamentos das redes sociais, Google Meet, e pode aí estar utilizando as redes sociais para evangelizar, para levar a palavra de Deus. Não deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Vamos aqui? Significado significado de doutrina, ou seja, significado da palavra doutrina, meu irmão. Doutrina significa ensino, instrução, ou seja, doutrina de Deus, doutrina do Senhor, doutrina de Jesus Cristo. Então, esse é o significado da palavra doutrina, ensino, instrução, doutrina do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando pregava, pessoas disseram, em Mateus 22, 33, e as tubas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Então, o que Jesus pregava? Palavra de Deus, doutrina. A palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus é chamada de doutrina. E as tubas, eu botei até aqui, o que é tubas? As multidões, irmãos, multidões que estavam em desordem. Essas multidões, quando via Jesus Cristo pregar, eles se maravilhavam da sua doutrina. Lucas 4,15, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Então, o que eu quero apresentar aqui para você, nesse título, é o significado da palavra doutrina. Então, quando você vê a palavra doutrina, ou ensino, instrução, doutrina do Senhor, está se referindo à palavra de Deus, à doutrina do Senhor Jesus Cristo, pela qual ele pregava, e as tubas e as multidões ficavam maravilhadas. Aqui, João 6, 59, ele ainda fala, ele disse essas coisas na sinagoga, ou seja, na igreja, ensinando em Cafarnaum. Era lá, basicamente, que Pedro morava, E ele aproveitou para ir lá na casa de Pedro em Cafarnaum e foi uma benção. João 7,17, ele ainda diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Muitos apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo falou aqui, você tem que conhecer a doutrina de Deus. Então ele está dizendo aqui, o Senhor Jesus, se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus,
pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. Nós não queremos aqui nos ater, né, no ditado costumes, porque é uma coisa, né, que doutrina, costume, queira que não, a doutrina e o costume, né, vai andar junto. Costume, você vai ver que todos os países têm, né, dentro do país, estado para estado tem costumes diferentes, cidade para cidade tem costumes diferentes. Eu fui pregar no interior, e lá numa cidade chamada Joaquim Gomes, lá se tinha um costume de correr cavalhada, era com cavalo. Uma lança eles colocavam e tiravam com a lança numa argola, montado em um cavalo. E eu fui para Panelas, em Pernambuco, em outra cidade pregar lá. Quando eu vi lá, tinha também uma mesma tradição, mas era corrida de jumento. Corrida de jumento. Então você veja, tem costumes e tem doutrina. O que nós estamos falando aqui é a doutrina da palavra de Deus. Não quero entrar em costumes, mas você sabe que tem. Então, doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. Pegou esse objetivo aí? Eu quero deixar para você, louvado seja o Senhor, aí saber o que é doutrina, é o ensino da palavra de Deus. Então, se eu fosse aí conceituar doutrina, palavra de Deus, tá bom? E o significado da palavra? Ensino, instrução, e os apóstolos chamaram da doutrina do Senhor, tá bom? Então, é isso aí. Jesus Cristo enviou seus discípulos e eles denominaram o ensino como a doutrina do Senhor. Paulo pregando ao procônsul lá na ilha de Pafos, como está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, 12. Paulo ele defende a doutrina de Jesus Cristo. Isso era o que os apóstolos pregavam, a doutrina do Senhor. Se você quer ver lá, rapidamente aqui, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número, vamos lá, vou deixar só o 13, 12 aqui, que diz assim, meu irmão, louvado seja o nome do Pai. Atos 13, 12. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então, é doutrina do Senhor. Tá bom? Então, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que a garganta já está coçando. Na doutrina do Senhor. Tá bom? Então, é isso que os apóstolos pregavam. A doutrina do Senhor. E isso foi passando, irmão, de geração para geração. Quando morreu lá o último apóstolo, João, na ilha de Pátrios, entendeu? E foi criado a igreja romana, católica, aí a doutrina foi desfocada. Foi criado um monte de coisa ali, que se tem ali, na denominação romana, a doutrina ela foi tirada do seu foco, mas que hoje, o protestante, o evangélico cristão protestantismo, ele na realidade está querendo voltar, para a doutrina do Senhor. E mesmo entre os cristãos, protestantes, porque está lá Martinho Lutero, que protestou, por isso chamado protestante. Os cristãos católicos são cristão apostólico romano, e nós somos cristão protestante, porque Martinho Lutero era padre da Igreja Católica, mas ele protestou contra essas coisas que foi colocada dentro ali da palavra de Deus. Aí, meu irmão, ele criou o cristão protestante, tá bom? E, para você ver a Igreja Católica, elas implementaram livros apócrifos. É isso. Então, aqui eu poderia dizer para você que são livros que servem como história, mas não são livros inspirados. Livros inspirados por Deus
é aquele livro que você lê e sente Deus na leitura, sente o Espírito Santo de Deus falando com você. Então, esses livros lá no conselho que eles se reuniram, esses livros inspirados vão compor a Bíblia. Foram 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Então, esses livros que compõem a Bíblia são livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escritos por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, os apócrifos não, são livros que servem como história apenas. E a Igreja Católica, ela manteve esses livros na sua Bíblia, Que livros são esses? Primeiro Esdras, ele tem. Segundo Esdras, Tobias, Judite, parte restante de Esté, tem uma parte ali de Esté que é apócrifo também. O livro de Esté é um livro que você não vê falar em Deus, mas quando você lê o livro de Esté, você sente Deus falando com você. Você sente o Espírito Santo de Deus. Mas se você procurar uma palavra ali, Deus fez isso, aquilo, outro, você não vai encontrar. Mas é um livro que é inspirado por Deus. Quando você lê, pedindo a Deus o entendimento do Espírito Santo, você vai ver que é Deus que está falando contigo. Aí você tem a convicção de que é um livro inspirado. Então, parte de Esté, eles têm esse livro lá. Sabedoria de Salomão, Eclesiástico é outro livro, Baruque, você tem Cântico dos Três Mancebos, você tem aí a história de Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés, primeiro e segundo Macabeus. Então, tem esses livros aqui que são chamados de livro apócrifo, além de entrar muita coisa no cristão romano, como assim, indulgência, o purgatório. Você tem muita coisa que foi entrado que não está na Bíblia Sagrada, mas são costumes que ele tem. Mas eles têm ali como uma doutrina, Então, meu irmão, nós estamos aqui falando, na realidade, da palavra de Deus, da doutrina da palavra de Deus. Então, Jesus Cristo, quando enviou seus discípulos, eles denominaram o ensino como a doutrina de Deus. E Paulo, pregando ao procônsul, na ilha de Pafos, como eu já li aqui, 13:12, ele defendeu a doutrina de Jesus Cristo. Isso era o que os apóstolos pregavam, meu irmão, a doutrina do Senhor. Se você for lá em Atos dos Apóstolos, vou ler aqui mais uma vez, 2:40, Atos dos Apóstolos, 2:42, você vai ter aqui, olha só, o que ele está aqui nos ensinando. Os apóstolos, vê só o que é que eles estão defendendo aqui, 2:42, olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é a doutrina da palavra de Deus, é o ensinamento de Deus. Então, são essas doutrinas que nós nos baseamos. Doutrina de Jesus Cristo, doutrina dos seus apóstolos, doutrina da Bíblia Sagrada. 5:42 aqui, vou ler aqui, estou lendo bastante, nem leio isso tudo na aula, tá? Vamos lá. 5:42. Olha o que ele diz aqui ainda para a nossa meditação. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, essa é a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina da palavra de Jesus, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina, o ensinamento do Senhor. Tá bom então, meu irmão? Então, é isso que eles ali pregavam, os apóstolos, e defendiam. Tá bom? Outro tópico aqui, preservação da doutrina pelos apóstolos. Aí a gente já leu essa preservação toda aí. Se você quiser, você pode ler aí essas passagens todas. Para terminar, eu vou ler só essa última passagem aí, que está lá
em segundo João, né? Segundo João já é pertinho do Apocalipse. Os irmãos aí, aqui, introdução bíblica, já são bons de Bíblia, já decoraram os livros todos da Bíblia aí, na sequência, a função, para que foi enviada, os seus grupos. Olha só aqui, né? João, carta de João, né? Aqui, segundo João, não é o Evangelho, irmão. Tem o Evangelho, que é aquele de lá, pertinho de Mateus, Marcos, Lucas, vem João, mas aqui é a carta. Primeira carta, segunda carta e terceira carta de João. Vamos lá para a segunda carta, no 9 ao 11, que diz assim, meu irmão, veja bem aí, ó. Segundo João, 9 ao 11, diz assim, ó, e todo aquele que prevarica, e todo aquele que prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Olha, irmão, quem preserva na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Olha a importância do que João está aqui nos ensinando. Ó. Todo aquele que prevarica e não persevera, olha só, na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Então, né, João aqui, o apóstolo, né, não é o João Batista também, é o João apóstolo, né? Os irmãos sabem que tem vários João na Bíblia, né, irmão? Os principais aí, ó, é o Batista, é o apóstolo, né? Tem também o João, filho de bastante João. Então, não vamos confundir não, tá bom? Então, é isso que eu quero passar para os irmãos e que o Espírito Santo de Deus venha assim dar entendimento aos irmãos. A aula foi uma benção, a aula ao vivo com os irmãos, teve debate, teve pessoas ali dando a sua opinião, abrimos um debate, entrou um pouquinho ali até para os costumes, mas o objetivo aqui desta aula, né, o objetivo desta aula foi, na realidade, a gente está mostrando para o irmão, né, o objetivo é conhecer a doutrina, né, que fundamenta a nossa fé, leva à salvação e aperfeiçoa o servo do Senhor a ter uma vida justa. Então esse é o primeiro objetivo, né, que nós tivemos aqui e passamos para o irmão. Então, doutrina, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a doutrina do Senhor é que fundamenta a nossa fé, leva à salvação, aperfeiçoa o servo do Senhor para o céu. Entendeu? Então, aqui o outro objetivo foi esse, citar a divisão da doutrina do Senhor em teologia sistemática. Então, nós vimos ali que a doutrina, a palavra de Deus, ela foi ali dividida em teologia sistemática, e a teologia sistemática dividiu em matérias. E teve várias matérias que a gente viu ali, e cada uma matéria com o seu assunto. E o terceiro objetivo foi saber o que o ensino tem a função de estudar gota a gota e ali destilando sempre. Não é uma coisa que vai ser derramada só de uma vez. Não. O ensino, ele tem esta função, irmão, de nós nos aperfeiçoar a cada dia, gota a gota, um pouco ali, um pouco aqui, aprendendo lá, aprendendo cá, até nos aperfeiçoar. O quarto objetivo foi mencionar a importância da doutrina, como nós vimos lá nos apóstolos. O apóstolo Paulo falou, eu não me canso de ensinar, de pregar a palavra de Deus, tanto publicamente como nas casas. E o quinto objetivo, conhecer o significado da palavra doutrina. Ou seja, doutrina é o ensino, é a instrução
da palavra de Deus, né? Então, você viu aí isso aí, né? E a aula está terminando. Eu quero convidar você para a aula de terça-feira, que vai ser a matéria administração eclesiástica. Vai ser bênção, louvado seja o nome do Pai, não perca, fica aí, louvado seja o Senhor, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Que o Senhor possa nos ajudar e nos conceder uma vida de vitória, no nome santo do Pai. Fica na graça do Senhor e até a próxima aula, em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor possa nos